Você trouxe Bíblia? Abra no livro de Josué, capítulo 3, versículos 5 ao 7. Nós vamos estudar todo o capítulo, mas eu vou ler só apenas esse trecho. Então, Josué, capítulo 3, versículos 5 ao 7. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Isso. Josué, depois do Pentateuco ali, né? Os 5 primeiros livros, está ali no comecinho da Bíblia, tá? Quem não trouxe Bíblia, diga perdão, Senhor. Tá certo. Pega a cola com o irmão que está do lado e a gente acompanha juntos, ou no telão aqui, a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Senhor Jesus, nos dá entendimento da tua palavra agora. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu queria começar uma série nova de mensagens. Terminamos o livro de Efésios e eu queria começar a série nova que se chama Dias de Glória. E nessa série nós vamos estudar as histórias de homens e mulheres que tiveram encontros especiais com a presença de Deus. Gente que experimentou a manifestação da glória do Senhor sendo revelada a eles. E quando eu estava lendo esse texto em especial, esse versículo 5 me chamou a atenção. Quando a Bíblia diz assim: santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vocês. E esse texto me saltou aos olhos. Eu estava há umas 2 semanas atrás, orando no carro e pedindo a Deus que falasse comigo. Abri a Bíblia e comecei a ler o livro de Josué. E quando chegou nesse capítulo em especial, essa palavra me saltou aos olhos e ela tem martelado a minha mente já fazem 2 semanas. E eu creio que essa palavra, na verdade, é uma declaração de fé a respeito do que Deus vai fazer em nosso meio. E por isso eu vim dizer hoje aqui que amanhã Deus fará maravilhas diante de nós. Amanhã, em breve, seremos surpreendidos pela manifestação da glória de Deus em nosso meio. Amanhã, logo, Deus vai derramar algo especial que vai marcar a minha e a sua vida, porque amanhã Deus fará maravilhas. Quantos creem nisso? Levantem suas mãos. Diga para teu irmão: amanhã Deus fará maravilhas na sua vida. Pode dizer: amanhã Deus vai fazer maravilhas. E o sentimento que veio no meu coração ao ler esse texto foi a respeito de uma palavra que está em Zacarias, quando a Bíblia diz que em determinado tempo a glória do Senhor seria tão real e se manifestaria de tal maneira que tocaria as panelas de Jerusalém e os sinetes dos cavalos. Em outras palavras, tudo seria tocado pela glória de Deus. E a Bíblia vai dizer que o conhecimento da glória do Senhor vai encher a terra como as águas enchem o mar. E eu creio que Deus vai se revelar desse jeito no nosso meio. Semana passada aqui no final do culto, quantos estavam no culto semana passada? Levanta a mão aí bem alto. Isso, olha só quanta gente. Semana passada no final do culto nós cantamos uma canção na hora do apelo que dizia: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, né? Que esse é o sinal de que Deus iria derramar chuvas sobre a terra seca. E essa canção, ela se remete a uma história onde depois de um tempo de seca, Elias sobe a montanha junto com seu servo.
E eles ficam orando para que Deus mande chuva sobre a terra. E quando eles estão ali no alto da montanha, de repente, depois de orar, e toda hora que Elias orava, ele pedia: servo, vai lá ver se tem algum sinal no céu de que vai vir chuva. E ele saía para olhar e não tinha nada. E várias vezes Elias ora e pede para que ele vá olhar o céu. E em determinado momento aquele servo volta dizendo: eu vi uma nuvenzinha, do tamanho do punho de um homem, uma nuvem negra. Quando ele diz isso para o profeta, ele sai e começa a celebrar, porque esse era o sinal de que Deus derramaria chuva sobre a terra seca. E eu vim dizer para vocês que tenho visto alguns sinais de que amanhã Deus fará maravilhas entre nós. Tenho visto sinais. Se você não sabe, essa semana começou um movimento de oração aqui na igreja. Eu preguei aqui e falei de um sonho, de todas as noites terem pessoas orando aqui pela nossa igreja, orando para que esse lugar estivesse cheio da presença de Deus, que pessoas novas chegassem. E espontaneamente, alguns jovens começaram a vir, todas as noites, orando aqui entre as cadeiras vazias, sem ninguém organizar nada muito direito. Eles simplesmente tiveram vontade e começaram. Eu passei um dia aqui à tarde para subir no meu gabinete, e tinha uma jovem sozinha, orando no meio das cadeiras. E para mim isso é um sinal. Hoje eu vim dizer para você: olhe para o céu, olhe para o céu, olhe para os sinais. Amanhã Deus vai revelar a sua glória entre nós. Essa semana também 2 jovens me ligaram, estavam no seminário e angustiados, precisavam falar comigo. Segunda-feira me ligaram várias vezes, e eu atendi. Eles mandaram uma mensagem e marcaram de conversar comigo. E eles falaram: pastor, Deus está fazendo algo. A gente estava conversando no final do seminário ali, da aula, e Deus falou para a gente está sentindo que Deus está começando algo novo. E eu vim aqui para contar um sonho. Um amigo nosso estava indo para a aula, para a faculdade, e ele estava no ônibus, ouvindo música. Enquanto o ônibus andava, ele caiu no sono, dormiu. E ele estava ouvindo a música e dormindo ali. Deus lhe deu um sonho que esse templo começava a entrar água no templo. Água no templo, água. E de repente essa água viravam pessoas. E esse lugar ficava repleto de gente saindo por todos os lados. Pastor, isso vai acontecer aqui. Eu vim dizer para você: olhe para o céu, olhe para as nuvens. Amanhã Deus fará maravilhas entre nós. Eu tenho ouvido testemunhos na reunião com jovens adultos que a gente teve quinta-feira. Eu achei tão bonito a Magna, uma líder de célula, falando que ela estava contando só a história da Sulamita. E de repente aquela mulher que estava ali a primeira vez na célula olhou para ela, e vendo ela falar, ela falou: eu não disse nada de especial, estava contando a história. Ela disse: eu quero isso daí. O que você quer? Eu quero aceitar esse Jesus. E ali na célula aquela moça se converte, ouvindo uma história da Bíblia. Queridos, olhem para os céus. Amanhã Deus fará maravilhas entre nós. Eu posso ver os sinais. Deus vai trazer avivamento. E eu queria que você pudesse ser tocado pela glória de Deus, tocado pela presença maravilhosa do Senhor, tocado. E quando eu leio a palavra, eu vejo tantas histórias de homens que tiveram encontros especiais com Deus. Foi assim com Moisés, que quando sobe a montanha do Sinai, encontra a glória de Deus. Foi assim com Josué, que nos limiares de Jerusalém tem um encontro com o Senhor dos Exércitos. Foi assim com Elias, que encontrou nas cavernas do Horebe a misericórdia e a graça e o favor de Deus. Foi assim com Isaías, que quando entrou no templo, aquele lugar se encheu de fumaça, ele não podia parar de declarar que Deus é santo. Foi assim com tantos homens de Deus, e eu creio que Deus vai se revelar neste tempo, a mim e a você, de uma maneira especial. Você vai ser tocado pela glória de Deus, porque amanhã Deus fará maravilhas entre nós. Quantos querem se deparar com a presença maravilhosa de Jesus? Quantos querem ser tocados pela glória de Deus? Quantos querem? Quantos creem que amanhã Deus vai fazer maravilhas entre nós? Diga: eu creio. Aleluia. E hoje eu queria, em nome de Jesus, te desafiar
a dar alguns passos, para que você possa sim experimentar essa glória de Deus, para que nós juntos possamos experimentar as maravilhas que Deus tem para nós nesse tempo. E olhando para esse texto, eu pude encontrar na vida de Josué algumas atitudes, alguns passos que o levaram para experimentar a glória e as maravilhas de Deus. A primeira atitude, primeiro passo: escolha enxergar as promessas de Deus. Diga para o teu irmão: escolha enxergar as promessas de Deus. Eu acho interessante que Josué, nos momentos de desafios que a vida lhe propunha, ele sempre escolhia enxergar as promessas de Deus. E tudo começa quando ele é jovem. A Bíblia vai dizer que Moisés escolhe alguns espias para averiguarem o que havia na terra prometida. E eu acho interessante que Josué era um desses espias, que veio trazer o seu relatório. Mas quando os espias voltam, 10 deles trazem um relatório dizendo que a terra prometida, na verdade, era um lugar de gigantes, uma terra terrível, com fortalezas que eles jamais conseguiriam transpassar, passar, conquistar. E aí o povo se atemorizou, mas Josué e Calebe não. Eles trouxeram cachos de uvas, trouxeram romãs, para mostrar para o povo que essa era a terra da promessa, a terra que mana leite e mel. Enquanto a maioria olhou para os gigantes, Josué conseguiu enxergar a promessa de Deus. E agora estava acontecendo mesmo. Ele estava diante de um rio, tinha que passar com mais de 1 milhão de pessoas, crianças, bagagens, animais. Ele tinha que cruzar o rio. E essa era uma tarefa difícil. Ele podia enxergar aquele rio como um grande empecilho na sua jornada de conquista da terra prometida, mas não. Quando ele vê aquele rio, ele lembra das promessas. E a palavra de Deus vai nos mostrar. No capítulo 1 de Josué, Deus tinha falado com este homem e tinha dito a ele: aonde você pisar, a planta dos seus pés, eu vou lhe dar como prometi. Por isso seja forte, corajoso, não temas, nem te espantes, porque eu sou contigo. E depois a Bíblia fala mais uma vez: olha, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Pode ir. E por isso quando ele vê o Jordão, ele não vê um empecilho, mas sim uma oportunidade da manifestação da glória de Deus. Se Deus abriu o mar para Moisés passar, o que é um rio para ele agora? E por isso ele chama o povo, porque naquele momento de dificuldade, Josué escolheu não ver os empecilhos, não olhar para os gigantes, não olhar para as dificuldades. Ele escolheu olhar para a promessa de Deus. Hoje eu vim dizer para você: obstáculos vão vir, desafios vão aparecer, gigantes vão se colocar no seu caminho, mas a gente faz uma escolha. A gente pode escolher ficar paralisado olhando para os gigantes, ou a gente pode escolher olhar para as promessas de Deus e falar: eu vou em frente, o Senhor vai abrir as águas, os gigantes vão cair, porque o Senhor é por nós. Escolha enxergar as promessas de Deus. Eu acho interessante, em Hebreus 11, a Bíblia nos traz um relato dos heróis da fé. Eu acho bonito porque a maioria dos heróis da fé foram homens capazes, em momentos difíceis, de enxergar promessas de Deus. Foi assim com Abraão. Deus manda ele sair da sua casa, porque tinha promessas para ele, e ele abandona a sua família, abandona a comodidade, a segurança do lar, porque ele não estava enxergando um obstáculo, um desafio, mas uma promessa de Deus. O pastor Adriano está fazendo isso hoje. Eu sei que vai vir medo, querido, vão vir desafios, mas não olha para os gigantes, olha para o Deus que te mandou ir, e confia na promessa de Deus, que você vai ser bem sucedido. Foi assim com tantos homens. Gideão vai para a guerra
com os medianitas, um povo, uma multidão, um exército numeroso contra eles, e ele com 300 homens. Mas ele não olha para a multidão, ele olha para a promessa de Deus. O Senhor havia dito que ele dá vitória, e ele permanece. Foi assim com tantos homens. Eu gosto da história de Caleb, um senhorzinho de 85 anos, que quando chega na terra prometida, Deus lhe havia dado uma promessa que ele ia conquistar bem a região onde era a terra de Anar, a terra dos gigantes. E ele vai para Josué e diz assim: me dá a terra dos gigantes para conquistar. Eu tenho 85 anos, mas Deus não me roubou o vigor. Ele me deu uma promessa e eu vou derrubar os gigantes, eu vou conquistar essa terra. Alguém capaz de enxergar promessas de Deus. Meu irmão, como é que é você? Diante dos desafios, você foca nos gigantes? Ou você tem sido capaz de enxergar promessas do Senhor? Há um tempo atrás, eu e a Sil, a gente foi para Cracolândia, e ali ficamos hospedados na casa do pastor Humberto e da Soraya, os missionários que fazem um trabalho ali naquele lugar. E eu lembro que na manhã seguinte, dormimos na casa deles, e na manhã seguinte, a Soraya e o pastor nos levaram para conhecer o projeto. Eu preguei ali, e depois de ministrar a palavra, a irmã Soraya, aquela missionária, me levou para as dispensas. E as dispensas tinham comida assim até o teto, literalmente. E ela falando assim: pastor, há pouco tempo atrás, essas dispensas estavam vazias. A gente não tinha recursos para comprar alimento, para ajudar o povo que está na rua. E eu estava angustiada, liguei para a junta, pedindo ajuda, e eles falaram: olha, com essa crise no país, as ofertas, os mantenedores, muitos deixaram de contribuir. Nós não temos como ajudar. E ela falou: olha, não tem como continuar o projeto. E o pastor falou: infelizmente, talvez vocês vão ter que parar um tempo. E ela falou: não, Deus me deu uma promessa. Entrou naquela dispensa vazia e orou, falou: Deus, dá a tua provisão. E ela falando: pastor, dia após dia, chega alimento, chega comida, chega roupa, olha as dispensas, eu quero que você ore aqui, porque Deus tem sido fiel. Deus te deu uma promessa, amanhã o Senhor fará maravilhas entre nós. Não olha para o gigante, olha para a promessa de Deus. Eu gosto, é interessante como crianças às vezes ministram no nosso coração. Fé de criança é uma coisa linda. Eles creem mais que a gente, né? A gente vai ficando mais velho, vai ficando sem vergonha. A gente perde a fé. Eu acho bonito porque na casa do meu sogro, um tempo atrás, eles tinham um teclado lá, e entrou água na casa e molhou todo o teclado. E não funcionava. O meu sogro ficou a tarde inteira tentando arrumar, tal, ligar, e não funcionava. E aí ele desistiu. Mas a filhinha pequena, a Bruninha, agora já não é tão criança, na época era menorzinha, ela subiu no quarto para orar. Passou um tempo, ela volta e falou: pai, liga o teclado de novo. Aí o pai olhou para ela e falou: eu já tentei aqui arrumar, não deu certo. Pai, eu orei, pode pegar o teclado, liga que vai funcionar. Ele falou: ah, meu Deus do céu. Pegou o teclado, pôs na tomada. Quando ele aperta o botão, o bendito do teclado não liga. Aí ela vira para ele e fala: ah, homem de pouca fé. Nós somos homens de pouca fé. Essa noite eu queria te desafiar a ter fé de uma criança, a não enxergar apenas desgraça, problema, mas enxergar o que o Senhor vai fazer no nosso meio. Amanhã Deus vai fazer maravilhas. Amanhã Deus vai fazer maravilhas. Escolha enxergar a promessa. É ruim ficar do lado de gente que só enxerga coisa ruim. Já ficou? Quem já viu gente assim, que tem aquele olhar pessimista? Quem tem olhar pessimista, não levanta a mão, irmão, fica na paz. Eu vi uma história, normalmente marido e mulher, às vezes a mulher é mais pessimista, né? Não acredita muito. Eu vi uma história de uma mulher que todo dia
no meio da noite, ela acordava assustada, com o barulho do vento, com a porta que batia, e ela acordava o marido e dizia: vai lá ver, tem alguém entrando em casa. Aí o marido: tá bom. E ela: não tem ninguém. Vai lá. Aí ele despertava, ia na cozinha, olhava, trancava, via se a porta estava trancada, ela voltava, não tem ninguém. E ela dormia. Todo dia ela fazia isso. 30 anos do lado dessa mulher. Coitado, esse homem era um guerreiro. Um dia ela chacoalha ele e fala: vai lá, tem gente entrando. E quando ele chega na cozinha, está de cara com o ladrão. O ladrão rende ele fica assustado. Ele fala assim: o que você tem de valor? Ele vai, pega o que tem de valor e o ladrão está indo embora. Ele fala: não, você não vai embora não. Faz 30 anos que a minha mulher está esperando você. Agora vai lá e se apresenta para ela, porque eu não aguento mais. Tem gente que só fica esperando coisa ruim. Meu irmão, Deus quer levantar gente cheia de fé aqui nesse lugar. Está acontecendo problema, estamos num tempo de crise no nosso país, né? A Dilma está tentando estocar vento, glória a Deus. Meu irmão, eu quero te dizer em nome de Jesus, olha com os olhos da fé. Amanhã Deus vai fazer maravilhas na nossa terra. Amanhã Deus vai trazer provisão. Deus vai levantar gente nova aqui, que crê, não enxerga apenas a dificuldade, mas olha para as promessas de Deus. Quem quer escolher olhar para as promessas de Deus, levante as mãos aqui em nome de Jesus. Aleluia. Você vai ver a glória de Deus. Segunda lição: faça do Senhor o seu guia. Eu acho linda essa história, porque o capítulo 3, quando eles estão diante do rio, Josué chama os líderes do povo e fala para eles assim: olha, avisem o povo que é para eles seguirem a Arca da Aliança. E eu acho interessante, porque li várias vezes o texto, ele não se refere aos sacerdotes que carregavam a arca. Ele não diz: sigam os sacerdotes. Ele está dizendo: sigam a Arca da Aliança. E eu fiquei me perguntando por que disso. Eu creio que a Arca da Aliança, ela representava a presença do Senhor manifesta no meio do povo. Isso era algo tão sério que ninguém podia encostar na arca. Se alguém encostasse na arca de forma indevida, a pessoa morreria. É por isso no texto ele vai dizer: fiquem andando a 900 metros de distância da arca. Havia um respeito por ela. Era a presença de Deus no meio do povo. Se você ler a sequência da Bíblia, você vai ver um episódio quando eles estão conquistando, entrando em Jerusalém. Davi está consagrando a cidade e o povo está fazendo festa, e eles vêm com a arca e Uzá põe a mão na arca e ele morre instantaneamente. Aquele era um símbolo, representava a presença de Deus no meio do povo. O que Josué estava falando é: sigam. Assim como no deserto vocês seguiam a coluna de fogo à noite e as nuvens durante o dia, prestem atenção, porque assim como Deus nos guiou no passado, Ele vai continuar nos dirigindo hoje. Eu vim dizer para você, quantos aqui querem experimentar a glória de Deus? Sigam a arca, façam do Senhor o guia de vocês, deixe Ele ir à frente, deixe Ele mostrar caminhos. Eu acho interessante porque é a arca que vai abrir, que vai à frente e vai preparar o caminho para eles passarem. Essa era a ideia. E muitas vezes nós tomamos a frente de Deus nas decisões da vida, nos projetos que temos para realizar e concluir. Nós nos empolgamos, fazemos os planos, os projetos e esquecemos de seguir a orientação de Deus. Eu fico imaginando, se Josué fosse um líder racional, ele com certeza reuniria os líderes do povo, e eles estariam ali naquele momento fazendo um projeto para construir uma ponte, ou para fazer uma embarcação para chegar do outro lado. Mas ele era um homem de fé. Ele deixou ser guiado pelo Senhor, e o jeito de Deus não tem nada a ver com o nosso. Deus fala: filho, não precisa de barco, não precisa de ponte, não precisa de nada. Eu toco nas águas e elas se abrem. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Você quer ver a glória do Senhor na sua vida, meu irmão?
maravilhas acontecendo, deixa o Senhor te guiar. E você não vai ficar na mão. Eu lembro no dia do meu TCC, eu tinha que entregar a prova. Esse foi um dia terrível na minha vida. Quem já fez ou está preparando o TCC aqui, levanta a mão. Amém. Deus é contigo, viu, meu irmão? Eu lembro que aquela madrugada eu passei a noite inteira preparando o trabalho, e o pastor Igor, ele veio comigo para a gente pôr a monografia nas regras da ABNT. Ficamos até 4 horas da manhã. Cara, esse negócio de ABNT é muito chato. E a gente ficou ali a madrugada toda trabalhando. E na hora de levar, terminamos, eu fui levar ele em casa. Quando eu estou no meio do caminho, acaba a gasolina do carro. Eu falei, não é possível. Aí, fui até o posto, a gente estava perto aqui da igreja, fomos andando ao posto. Quando chego, vou pegar a carteira, tinha esquecido a carteira em casa. Aí eu falei para o Igor, cara, você me empresta, depois te pago. Não, beleza, ele abriu a carteira, a gente ia tomar um lanche, ele deixou o cartão no restaurante. A gente estava afetado pela monografia, acontece. E aí eu lembrei que a gente estava aqui na igreja, tinha um carrinho na igreja aqui que a gente chamava de Se Deus Quiser. O Se Deus Quiser era um carro interessante, ele só pegava a base de oração assim. Ele já testava, era um carro missionário, você já entrava orando, Senhor, faz pegar, faz pegar, faz pegar. A gente chamava de Se Deus Quiser, porque se Deus quiser ele ia para frente, se Deus quiser ele ia para o lado, se Deus quiser ele fazia curva, se Deus quiser ele desligava. Eu lembro uma vez que eu desliguei o Se Deus Quiser, tirei a chave e ele continuou funcionando um tempo. Esse carro era demais. Mas eu lembro que aquele dia eu pulei o muro para chamar o vigia aqui, estava de madrugada, ele abriu o portão para mim, me deu a chave e aquele dia, o Se Deus Quiser, pegou. Foi uma maravilha, cheguei em casa, peguei a carteira, paguei a gasolina, consegui abastecer o carro e devolvi o Se Deus Quiser. E sabe, eu creio que é assim, se a nossa vida está nas mãos de Deus, se Deus quiser a gente vai para a direita ou para a esquerda, ou para frente ou para trás, ainda que os caminhos de Deus sejam diferentes dos nossos, mesmo assim, Deus nunca deixa a gente na mão. O que me salvou naquele dia de prova foi aquele carrinho velho, Se Deus Quiser. Meu irmão, faça assim com a tua vida. Se o Senhor for o teu guia, se Deus quiser você fizer as coisas, você vai ser abençoado por Deus. Eu nunca vou me esquecer de uma historinha que li anos atrás, no Jornal Batista, um recorte do Jornal Batista, e contava a história de um moço que estava querendo aprender a ser guiado pelo Senhor. E ele orava, Deus, me mostra caminhos, fala comigo. E um dia ele estava indo para o mercado e sentiu a voz do Espírito. Ele nunca tinha ouvido a voz de Deus, mas sentiu no coração muito forte algo lhe dizendo, compra uma caixa de leite. E aquele moço ficou, mas será que isso é coisa da minha cabeça? Eu pedi a Deus para o Senhor falar comigo, o Senhor, compra uma caixa de leite. Aí tomou coragem, falou, bom, o máximo que pode acontecer é eu levar para casa. Comprou a caixa de leite, entrou no carro, estava fazendo o caminho de casa, aquela voz de novo disse para ele, faça uma curva à esquerda, era para sair do caminho. Ele falou, será que eu estou ficando louco ou é a voz de Deus? Ele falou, vou arriscar. Pegou a rua, andou em algumas casas, não eram muito pobres, nem muito ricas, casas simples, e de repente aquela voz de novo, para o carro, ele para o carro, e aí, algo dizendo, vai naquela casa e entrega o leite. Ele falou, eu estou doido demais mesmo. Mas era algo tão forte no coração que ele tomou coragem. Era de noite, foi lá e tocou a campainha. Um homem atendeu a porta meio assustado, pois não, o que foi? Falou, olha, não sei se vocês vão acreditar, mas eu estava no mercado e Deus mandou trazer leite para vocês. O cara começa a chorar. Ele começa a ouvir uma criança chorando, e a esposa ele fala, mulher, desce, e ela vem com o neném, e eles falam, nós estávamos em casa aqui agora, e não tínhamos mais dinheiro sequer para comprar leite, a nossa nenenzinha está sem ter o que comer, e nós oramos, Deus, faz um milagre, nos ajuda para que a gente possa comprar um leite, manda o teu anjo trazer leite. Aí a mulher perguntou para ele, você é o anjo? E eles choraram juntos ali, sabe por quê, meu querido? Quando a gente deixa ser guiado pelo Senhor,
a gente tem experiências maravilhosas do poder de Deus. Você quer ser tocado pela glória do Senhor? Você quer sim sentir a presença de Deus? Você quer ver maravilhas? Deixa o Senhor te guiar. Eu já vivi isso. Um dia um jovem tinha sido perdido aqui na igreja por causa das drogas, não voltava para casa, e eu estava orando lá no meu tempo de oração, e Deus falou: eu vou te revelar onde ele está. Eu fui no quarto e falei para a Silvinda: eu estou indo embora. Ela ficou olhando para mim, ela disse que eu estava com uma cara boa, por isso que ela deixou eu ir. E eu entrei no carro, e eu lembro que eu fui dirigindo, falei: Deus, eu vou para onde? E Deus falou: vai, pega Vicente Machado. Quando eu passei na praça ali, Deus falou: ele está aqui. Queridos, eu não procurei, eu desci, olhei, o menino veio na minha direção e me abraçou. Ele falou: quem te disse que eu estava aqui? Que eu estava no hotel? Eu falei: que hotel, rapaz? Eu estava no hotel e eu ouvi a tua voz lá embaixo. Eu desci para ver se você estava lá embaixo, você não estava, eu vim para a praça. Eu falei: queridos, isso aqui é a voz de Deus te chamando, porque Ele tem um propósito para você. Queridos, eu creio, esse Deus é poderoso, Ele pode te guiar. Você quer ver a glória de Deus? Você quer experimentar maravilhas do Senhor? Deixa o Senhor ir na frente, e você vai ser bem sucedido sim, em nome de Jesus. Terceira lição: santifique-se. Eu acho interessante que essa é uma ordem. Versículo 5 diz: santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas entre vós. Repete comigo: santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas entre vós. Mas o que significava esta ordem, esta palavra, santifiquem-se? Santifiquem-se. Eu creio que a melhor explicação para essa palavra aqui é consagrem-se. E se você ler a palavra de Deus em Êxodo 19, do versículo 9 a 15, antes do Moisés subir o Monte Sinai, a Bíblia diz que Deus se revela ao povo ali de forma maravilhosa, e Ele fala ao povo e diz: durante 3 dias purifiquem-se, se consagrem. E essa purificação envolvia algumas coisas específicas. Primeiro, purificar-se, o povo fez, antes de ir ali para o Monte Sinai, eles lavaram as suas roupas, eles lavaram o corpo. Naquele tempo, no mundo antigo, a água era um luxo, não era todo dia que o povo tomava banho, né, e lavava a roupa. Graças a Deus você vive no tempo de hoje, né, meu irmão? O irmão que está do teu lado tomou banho, está cheiroso, imagine. Então ele está falando: fiquem limpos, se arrumem, se preparem, porque algo maravilhoso vai acontecer no nosso meio. Envolvia também, olha, não se abstenham de qualquer relação, homem com mulher. Durante esses 3 dias, simplesmente busquem ao Senhor, simplesmente procurem a Ele, somente a Ele. Essa era a ideia. E agora, Josué, diante desse desafio, ele lembra do que Deus fez no passado. Depois eles se purificarem, se santificarem, se consagrarem, buscarem a Deus, eles chegaram perto e Deus se revelou. Ali naquele monte, a Bíblia diz que o monte começou a tremer, e Moisés falava com Deus, e eles podiam ouvir uma voz, o povo todo, que o povo se encheu de medo, porque Deus estava se revelando. E agora ele diz o mesmo: purifiquem-se, santifiquem-se, se preparem, porque amanhã Deus fará maravilhas entre nós. Eu creio que Deus está nos chamando para um tempo de consagração, para um tempo de buscarmos a Deus de uma maneira especial, porque Ele quer se revelar para nós de uma maneira especial. E talvez uma expressão na Bíblia que melhor represente essa consagração é: tirem as sandálias, tirem os sapatos. Algumas vezes que Deus se revelou aos seus servos, Ele mandou eles fazerem isso. Primeiro foi a Moisés. Um dia ele vê um arbusto pegando fogo que não se consome. Ele vai diante daquele arbusto e Deus fala com ele: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde pisa é terra santa. E se você ler um pouco à frente a história de Josué, depois que eles cruzam o rio Jordão,
Eles chegam diante das muralhas de Jericó. Como é que você passa com 1 milhão de pessoas, não tinham armamentos, eram ex-escravos, por uma muralha de 10 metros de altura por 4 de largura, dava para passar um carro em cima. Ele está desesperado, sem saber o que fazer, e ele começa a orar e procurar a presença de Deus, e se consagrar, e nesse momento, ele tem uma visão. Ele vê um homem, um guerreiro bem armado, no pé da muralha, com a espada desembainhada, nua, e ele vai falar com aquele homem, e ele diz: você é um dos nossos? Ou é um dos nossos adversários? Aquele homem olha para ele e diz: não, eu sou o príncipe do exército do Deus vivo. Retira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde pisas é terra santa. Aquele dia ele teve a revelação. Aquelas muralhas caíram pela manifestação do poder de Deus. Mas por quê? Naquela terra havia um líder de um povo que andava com os pés descalços, que onde ia, trazia com ele a presença de Deus. E hoje eu vim aqui dizer para vocês que eu quero tirar os meus sapatos. Não sei se eu faço aqui, eu estou gordo. Eu vou sentar aqui no negócio. Não pode? Tá, vai quebrar. Eu vim tirar meus sapatos. Esse lugar é terra santa. E eu queria desafiar você a ser alguém que anda com os pés descalços. A ser alguém que, aonde vai, leva a presença de Deus com você. Eu tenho ouvido histórias de homens assim. Amarrei bem demais aqui, está difícil. Eu tenho ouvido histórias de homens assim. Homens que foram capazes no seu tempo de andarem com os pés descalços. Aonde eles iam, a presença de Deus ia com eles. Eu estava lendo o diário de Charles Finney, e achei lindo uma das histórias. Um dia esse homem, ao sair de uma reunião de oração, foi visitar uma fábrica. E ele era alguém que andava com os pés descalços. Alguém que onde chegava, a presença do Senhor vinha com ele. E quando ele chegou naquela fábrica, tinha 2 mulheres trabalhando ali, e elas fizeram uma brincadeira maliciosa a seu respeito. E ele ouviu. Aquela mulher estava trabalhando, o Charles Finney começou a encarar ela. Olhar para ela, firmemente. A mulher com a agulha na mão, tentando pôr a linha, não conseguia mais. Ela olha para a janela, tentando disfarçar. E chega uma hora que ela não aguenta. A mulher senta no chão e começa a chorar. E quando ele vai para falar com ela, um constrangimento do pecado, um sentimento da presença do Senhor tão forte que fazia ela se sentir pequenininha, aquilo vai tomando conta, as pessoas começam a chorar. Uma ali e outra lá, e começa uma comoção na fábrica, todo mundo começa a chorar, sentindo a presença de Deus naquele lugar. E o dono da fábrica diz: olha, você pode orar pela gente. E aquele homem ora, e sem pregar, sem falar nada, simplesmente porque ele era alguém que andava com Deus, que se consagrava. A presença do Senhor inunda aquele lugar, e muitas pessoas se convertem aquele dia. Eu creio que nessa geração Deus vai levantar homens e mulheres assim, que procuram a Deus, que vêm nas madrugadas orar, que se consagram, que se purificam, e por isso, onde andam, a presença do Senhor vai com eles. Eu gosto da história de Jonathan Edwards, aquele sermão que ficou famoso, homens pecadores nas mãos de um Deus irado. E eu fui ler esse sermão, porque ele é famoso. Quando ele pregou esse sermão, as pessoas se levantavam e se abraçavam nas colunas, temendo o juízo de Deus, arrependidas, clamando por Jesus, por salvação. E eu fui ver o sermão do cara. Falei, deve ter feito uma homilética maravilhosa. E fui ler, primeiro, um sermão extenso. Devia ter umas 15 páginas. Naquele tempo, eles não pregavam que nem eu estou falando aqui agora. Eles pegavam o texto e liam lá na frente. Imagina eu lendo aqui 15 páginas. Falei, mas Deus,
E à medida que eu ia lendo, eu falei, Deus falou no meu coração, filho, não era o texto. Ele era um homem que andava de pés descalços. Por isso, onde ele chegava, a presença de Deus ia na frente. Deus quer levantar homens e mulheres que se consagram. Santifiquem-se. Santifiquem-se. Tirem as sandálias dos pés. Tirem os sapatos. Santifiquem-se. Amanhã Deus fará maravilhas entre nós. Santifiquem-se. Santifiquem-se. Se aprumem. Busquem ao Senhor. Eu creio que jovens vão pôr os pés nas faculdades, e na sala de aula a presença de Deus vai com eles. Eu creio que jovens aqui se levantarão nos seus trabalhos, eles colocarão os pés, e a presença do Senhor irá com eles. Eu creio que os nossos cultos serão celebrações, onde as pessoas entrarão pela porta, e já sentirão aquela atmosfera da presença de Deus, e vidas serão restauradas, porque amanhã Deus fará maravilhas entre nós. Essa história continua. Eles têm que atravessar o rio. Esse homem que anda de pés descalços sabia que o Senhor estava à frente, por isso ele chama os sacerdotes, fala, pega a arca e vão na frente do povo. E eles começam a andar na direção daquele rio, o Rio Jordão. E eles estão caminhando, crendo na promessa. O Senhor falou, Deus vai abrir as águas. E eles estão caminhando. E eles com a arca. E o povo todo atrás esperando o milagre. E eles andando. E quando eles põem o pé na água, os sacerdotes, sabe o que acontece? Aparentemente nada. Eles enfiam o pé no lodo. Como assim? A Bíblia diz que Deus interrompe o curso do rio. Mas numa cidade que está a quase 30 quilômetros do lugar onde eles estavam. O Rio Jordão corre entre ribanceiras. Ele não é um rio muito largo durante a maioria do ano, tem 30 metros de largura, mas no tempo das cheias, nas primaveras, e era esse tempo, ele chega a ter 1,5 km de extensão. Deus interrompe o curso do rio a 30 quilômetros. Eles põem o pé na água e não vem nada. Mas eles tinham uma promessa. Amanhã Deus vai fazer maravilhas. E eles vão andando com o pé no lodo, enfrentando o rio, com a arca nas mãos. E à medida que eles iam caminhando, o rio foi baixando. Quando eles chegam no meio do rio, está tudo seco. E o povo que vinha quase 1 quilômetro atrás, passa a pé enxuto, porque aqueles homens foram capazes de molhar os pés e confiar na promessa de Deus. Hoje eu vim dizer para você, Deus tem promessas para nós. Eu tenho convicção de que amanhã o Senhor vai fazer maravilhas. Talvez nesse momento você tenha que pôr o pé na água. E quando a gente afunda o pé no meio do lodo, é difícil caminhar. Mas eu quero te dizer, persevera no Senhor. Persevera na fé que você tem em Deus, porque nós veremos a glória do Senhor se manifestando entre nós. O rio vai abrir, a água vai baixar, muralhas vão cair. Se aqui nesse lugar, homens e mulheres simplesmente quiserem, escolherem enxergar as promessas de Deus, decidirem fazer do Senhor o seu guia e santificarem-se, tirarem as sandálias, buscarem a Deus em oração. Eu creio que Deus tem algo maior para fazer. Meu sonho é que antes dos cultos aqui, meia hora antes, os líderes de células estejam com um grupo orando e a gente clamando, e a presença de Deus vai se manifestar entre nós. Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Meu irmão, tira as sandálias, tira os sapatos, deixa Deus se revelar a você. Se hoje o Espírito Santo de Deus falou contigo, e você está aqui nesse lugar dizendo, Deus, eu quero andar por fé, eu quero, Deus, me consagrar,
Eu quero buscar o Senhor de uma forma especial. Eu quero ser como estes homens, Jonathan Edwards, Charles Finney, homens que traziam a presença de Deus, porque o Senhor era com eles. Eu quero, Deus. Se hoje o Espírito Santo de Deus falou contigo, e você está declarando: eu creio que Deus vai fazer maravilhas, e hoje eu quero tirar os sapatos, eu quero me apresentar, eu creio que Deus está no nosso meio. Aonde você está, meu irmão? Fica de pé no teu lugar, se apresenta a Deus agora e fala: Deus, eis-me aqui, eu quero. Em nome de Jesus. Pode saindo, vem vindo para frente. Quero pedir para o pessoal tocando ali no apelo, pode vindo, vem aqui para frente. Eu quero orar por você. Nós vamos fazer um tempo de oração aqui. Deus vai te visitar hoje aqui. Sai do teu lugar, venha para frente. Em nome de Jesus. Pode vir, pode vir. Pode vir. Se Deus falou contigo, venha. Pode vir, chega aqui mais perto, pode vir. Isso. Venha, venha. Se Deus falou contigo, eu quero me santificar, eu quero enxergar aquilo que Deus tem para mim. Sai agora, em nome de Jesus. Pede licença. Mas está cheio o corredor. Fica de pé na tua cadeira. Se apresenta em nome de Jesus. Fala: Deus, eu quero tudo o que o Senhor tem para mim. Eu quero. Eu quero. Faz tempo que eu não busco ao Senhor. Como é boa a presença de Deus. Quantos aqui já foram visitados de forma especial pela presença de Deus? Essa madrugada eu tirei para orar. Comecei a fazer a mensagem. Eu falei: não vou fazer. Peguei ali, comecei a tocar o teclado e adorar a Deus. E foi tão bom. Uma hora eu estava sentado num sofá, e a presença de Deus invadiu a sala. Eu senti um toque na minha cabeça, assim, algo gostoso. Começou a formigar tudo, assim. E aquela presença gostosa de Deus, eu só fiquei parado. Era Ele estava ali. Foi tão bom. Foi tão gostoso. Eu queria que você pudesse ter um encontro com Deus. Eu queria que você pudesse andar com os pés descalços e, quem sabe, gastar uma madrugada para ter uma revelação de Deus na tua vida. Nós temos pouco porque buscamos pouco. Deus tem se revelado da maneira que buscamos. Eu creio que, como Enoque aqui, Deus vai levantar homens que andam com Deus, homens que andam com o Senhor, gente apaixonada e que quer viver a glória de Deus. Eu queria orar por você agora. Você que veio aqui na frente, estenda suas mãos assim, você que está de pé. Eu quero orar por você agora e pedir que o Espírito Santo de Deus te visite. Que Ele toque teus olhos para você enxergar as promessas. Que Ele te dê direção. Mas que Ele te constranja hoje a tirar os sapatos, a se lançar, a constranger pessoas com o teu olhar, com o teu jeito de falar. Chegar e as pessoas disserem: chegou um homem de Deus aqui, chegou uma mulher de Deus aqui. Esse cara tem unção, tem presença, algo diferente do Senhor. Pai querido, estamos aqui na tua presença. Muitos estão de pés com as mãos erguidas, outros estão aqui clamando, dizendo: Deus, nós queremos que o Senhor nos toque com a sua glória. E eu quero pedir, Deus, assim como o Senhor tocou Moisés, assim como o Senhor tocou Josué, assim como o Senhor se revelou a tantos homens e mulheres de Deus, eu quero pedir hoje mais uma vez: faz de novo, Pai. Faz de novo, Pai. Eu quero pedir que o Senhor levante uma geração apaixonada por Ti, Deus. Gente que perde a hora na Tua presença, gente que tem prazer nas coisas do Senhor, gente que tira os sapatos, tira as sandálias e se consagra na presença do Altíssimo. Deus, eu quero pedir que nesse lugar
haja agora um constrangimento em relação a todo pecado. Senhor, o Senhor é tão maravilhoso, e mesmo assim nos afastamos de Ti. Revela a Tua presença, a Tua grandeza aqui, e que possamos nos arrepender, que possamos buscar ao Senhor de todo o coração. Pai, avivamento vem assim, e eu creio, Deus, é neste tempo, é nestes dias, Senhor, em nome de Jesus. Por isso levanta o Teu povo, Pai, levanta homens e mulheres de Deus, nos dá autoridade, nos dá paixão, enche o Teu povo com o Teu Espírito. Pai, eu quero pedir por aqueles que não creem, que o Senhor toque agora os seus olhos, que eles possam enxergar com os olhos da fé, não os gigantes, não a neblina, não o rio, os obstáculos, eles possam enxergar agora, Pai, a promessa de Deus, e que eles creiam que amanhã Deus fará maravilhas na casa deles, amanhã Deus fará maravilhas nos negócios, amanhã Deus fará maravilhas dentro da família, amanhã o Senhor fará maravilhas neste lugar. Pai, eu quero pedir por avivamento, que o Senhor comece a despertar jovens, que a cada culto gente se converta aqui, que esse lugar fique pequeno, Deus, porque tantas pessoas carecem do Teu poder. Eu creio, Deus, que não é um bom pregador ou uma boa música que faz as pessoas serem alcançadas pela graça de Deus, é o Teu Espírito. Por isso levanta intercessores no nosso meio, levanta gente que Te busca, Pai, e que a presença do Senhor seja real a cada culto, Pai, e que a gente possa celebrar os milagres, porque o Senhor é conosco. Vem agora, Espírito de Deus, vem agora, Deus, vem agora, Senhor, em nome de Jesus, se revela mais uma vez, em nome de Jesus que nós oramos, amém, amém, aleluia.